Bem-vindo, bem-vinda a mais um Comunidade do Conhecimento. Aqui o nosso intuito é levar para você cultura, conhecimento, saúde e bem-estar. Você que está sintonizado agora pela TV Unicesumar e também pela RUC FM 100.1, sintonize por aí. E hoje vamos falar de um assunto que tem crescido mundialmente, é a parte estética. Então eu volto já já com esse assunto quentinho para vocês. E a comunidade de hoje está aqui ao lado da doutora Amanda Moreira e nós vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos estéticos aí que tem, querendo ou não, aumentado não só no Brasil, mas como no mundo todo. Muito obrigada por nos receber. Obrigada a você, é um prazer. Espaço maravilhoso. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Ainda mais falando de beleza, né? A gente adora, né? Muito. E Amanda, vamos iniciar aí falando, né, sobre os tratamentos estéticos. A gente sabe que tem crescido e a tecnologia tem também ajudado em relação a isso. Quais são as novas tecnologias disponíveis no mercado, né, para a população? Então, a gente sabe que todo ano a gente tem novidades, não só em dermocosméticos, mas em tecnologia. E acho que a grande novidade do momento, que eu falo que é um dos queridinhos, é a tecnologia de ultrassom microfocado. Então, é um equipamento que ele é capaz de promover um efeito de lifting, que antigamente, para a gente tratar a flacidez, o paciente acabava tendo que optar pela cirurgia plástica, né? Então, para fazer um mini lifting, um lifting cirúrgico para levantar. E agora, com a tecnologia, a gente consegue ter um efeito e prevenir que precise da cirurgia. Então, o ultrassom microfocado ele veio para revolucionar esse efeito de tratamento de flacidez, mas ainda com naturalidade. E o bom, na verdade, é que esses tratamentos ajudaram muito as pessoas que têm aquele medo, né, de uma cirurgia, de algo ali invasivo. Então, esses procedimentos auxiliam essas pessoas aí. Eu sou uma pessoa que tenho medo, tá, gente, de agulha. Então, esses tratamentos ajudam demais. E assim, além do medo, né, é a questão da recuperação. Então, no seu caso, por exemplo, o paciente que vai fazer um procedimento injetável tem que ter um período de recuperação, às vezes pode ficar com algum edema, hematoma, e a tecnologia veio para facilitar. Então, a gente não tem período de downtime, então a gente faz o tratamento, mas o paciente pode voltar às atividades normalmente. Não é um procedimento que vai descamar, vai ficar vermelho, vai ficar inchado, porque o grande diferencial do ultrassom microfocado é que ele vai agir na camada profunda da pele. Então é como se ele fizesse um machucado na derme, que é só a profundidade, para promover a contração, o estímulo de colágeno e o efeito de lifting. Então a gente utiliza para tratamento de flacidez facial, flacidez de pálpebra, pescoço, papada, com esse grande diferencial de sem recuperação. Então quer dizer que ele é perfeito para tudo, né? Perfeito para tudo. E ele, na verdade, veio também, querendo ou não, para tirar um pouquinho daquela parte que antes se fazia muito peeling, né? Falavam peeling de cristal, peeling de fenol, peeling de tudo. Então, esse é um tratamento que pode ser substituído, esse peeling. Ele vai agir mais profundamente ainda do que o peeling. Então, ele tem a capacidade, diferente dos produtos superficiais, que ele consegue chegar onde os produtos, como peeling, não conseguia chegar. Inclusive na musculatura, para promover o efeito de lifting, e na redução de gordura localizada. Então, pequenas áreas de gordura como a papada, para definir o contorno, ou também para dar aquela afinadinha, né? Paciente que tem o rosto redondinho, que quer dar aquele efeito bichectomia. Então, a gente consegue chegar além do que um laser superficial ou um peeling conseguiria chegar. Maravilhoso. E outro queridinho da população é o que? Botox. Botox é maravilhoso. Eu faço preventivo a cada 6 meses. Esse é o ideal para prevenção? Isso, então a toxina botulínica, apesar de tudo que vem de novo, é aquele que não sai de moda, né? Então a toxina botulínica vai agir reduzindo a contração do músculo pra gente prevenir as rugas de expressão, que são aquelas rugas que começam a ficar marcadinhas. E no caso da prevenção, a gente fala que o paciente que começa a ter a ruga, a gente já tem que tratar,
porque senão com o tempo essa linha vai ficando marcada na pele. Então aquele craqueladinho que fica do pé de galinha, na testa, o quanto antes a gente começar, melhor vai ser o resultado. Quando a gente fala de prevenção, né? Esse preventivo, ele dura quanto tempo? A prevenção, assim, é o início, né? Então a gente, depois que começa, tem que manter sempre. Então a toxina botulínica, ela vai durar de 4 a 6 meses. Então depois que a paciente começou, ela já passou da prevenção e ela vai continuar como um tratamento. Então o Botox, depois que a gente começa, eu falo que é aquele tratamento que vai pra vida toda. Não para mais, não consegue mais ficar sem. Ele é ali infinito. Isso, inclusive, é uma dúvida, né? Então tem pacientes que perguntam, mas se eu começar muito cedo, será que vai chegar uma hora que ele não vai ter mais efeito? Ou o meu organismo vai se acostumar, não vai pegar mais? Então não, a gente pode continuar fazendo, respeitando só o intervalo da aplicação. Então, para que o nosso organismo não crie anticorpos contra a toxina botulínica, a gente tem que dar esse intervalo de 4 a 6 meses entre uma aplicação e outra. Então, fazendo isso com um profissional habilitado, um produto de qualidade, a gente não vai ter problema, vai poder fazer e vai sempre dar certo. Ai, tô feliz com essa informação. Outra coisa também que a gente fala sobre o Botox, não é apenas para prevenção, controle de rugas e tudo mais. Onde mais podemos usar e no que, né, nos procedimentos que podemos usar o Botox? Então o Botox, ele é conhecido principalmente pelas rugas de expressão, mas a gente pode fazer Botox em todas as regiões do rosto, inclusive no pescoço. Então, para reduzir as rugas marcadas, tem paciente que tem uma atração muito grande dessa parte do terço inferior, que acaba puxando o rosto para baixo. Então a gente fala que é uma técnica de Nefertiti Lift, para erguer o rosto. Também para o bruxismo, quem tem aquela mordida forte, para o sorriso gengival. E além da área do rosto, a gente pode usar também para tratamento da sudorese excessiva. Então, quem transpira muito nas axilas ou mesmo na palma das mãos, dos pés, a toxina botulínica, ela vai bloquear a liberação do suor pela glândula sudorípara. Então, vai reduzir aquele suor por um período. Também pode ser utilizado para enxaqueca. Então, hoje a gente tem aumentado muito mais as indicações. Os benefícios, então, são infinitos ali, sim, né? E cada vez mais vem estudos pegando em outras áreas além. Gente, que maravilhoso. É muito bom saber e conhecer mais, né, dos benefícios e o que pode ser feito. A gente fala também desse uso do Botox, só que tem pessoas que estão fazendo uso excessivo, que a gente até vê em televisão e tudo mais, aquela cara paralisada, vamos falar bem a real. E aí, o que tem como reverter essa situação de, né, que a gente vê mesmo da cara paralisada ali? A gente tem falado hoje que a nova tendência é a naturalização dos procedimentos. Então a gente quer passar pelo processo de envelhecimento bem, mas sem esses exageros. Então o exagero do Botox é querer congelar, deixar a paciente sem expressão. E eu acho que não é esse o objetivo. A gente quer reduzir a força de contração e valorizar a beleza, né? No caso do Botox, se teve um exagero ou se aconteceu alguma complicação, a gente não consegue reverter. A gente tem que esperar por um período que o organismo vai consumindo essa toxina e aí com 2 meses mais ou menos vai perdendo aquele efeito. A gente pode fazer aparelhos de radiofrequência que vai consumir esse produto mais rápido, mas não tem um antídoto que a gente aplique. Diferente do preenchimento de ácido hialurônico, que é outro procedimento que as pessoas têm exagerado e vai ficando aquele rosto inflado, né? Então o preenchimento, a gente tem o antídoto que é a hialuronidase. É uma enzima que ela degrada o ácido hialurônico. Então a gente aplica naquela região, ela vai degradar e aí vai consumir o produto. Falando, né, em preenchimento, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes a gente vai para um rápido intervalo. Combinado. E vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações para vocês. Estamos de volta com o nosso Comunidade do Conhecimento. Antes de voltarmos com o nosso assunto beleza, quero pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, Instagram e YouTube, @TVUnicesumar. Curta, comenta, compartilhe e esse e outros assuntos você encontra diretamente na nossa plataforma. E agora, voltando a falar com a nossa dermatologista maringaense, doutora Amanda Moreira, nós temos muito assunto ainda para falar, né? Tem muita coisa, né? E nós tínhamos começado a falar sobre os preenchedores. Antes, muito se falava apenas dos preenchedores para o lábio. Isso. E hoje em dia pode ser usado, como você tinha, né, comentado até comigo, no rosto todo pode ser usado. Exatamente. Então, no começo, a forma de preencher era diferente. Então, visualizava uma região, por exemplo, uma linha
bigode chinês, o lábio e fazia o preenchimento. Hoje a gente acaba avaliando o rosto como um todo, então o que o paciente está apresentando de queixa naquele momento e o porquê aquilo está acontecendo. Então o tratamento tem que ser global da face. Então a gente pode realizar um ácido hialurônico para levantar a região do malar, que é a bochecha, melhorar a profundidade da olheira, o bigode chinês, o cantinho da boca caído, que a gente fala que é a ruguinha de marionete, lábio, projetar o queixo, quem tem o queixo curto, marcar a mandíbula. Então existem várias regiões, mas sempre com muita cautela, em quantidade e necessidade de acordo com cada paciente. Porque está acontecendo muito de preenchedores ali ficarem até com o rosto mesmo deformado, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa acaba exagerando na quantidade ou na necessidade. Então, o paciente tem que procurar um profissional que vai avaliar o rosto com cautela, com senso estético, com bom senso e indicar exatamente o que ele precisa naquele momento. E também eu digo que o profissional tem que saber falar não, porque hoje com as redes sociais os nossos pacientes chegam aqui pedindo as coisas, quero mais lábio, quero mais queixo, mas é o médico que vai avaliar o rosto e vai dizer se exatamente aquele procedimento precisa ou não e a quantidade e saber aquele limite de parar. Essa que é a grande verdade. Tem muitos que não sabem o limite de parar. E associar, né? Então eu falo, o preenchimento ele não vai resolver todas as questões. Então, como a gente estava falando, a gente tem inúmeros outros tratamentos, como as tecnologias a nosso favor, mas também o bioestimulador de colágeno, que vai tratar a flacidez. Então a gente não vai conseguir resolver tudo com uma questão só. Então o envelhecimento ele é multifatorial. E aí pra gente tratar, a gente precisa de associações de procedimentos que cada um vai agir em uma questão do nosso rosto. Então quando a gente associa tratamentos, o resultado vai ser melhor, mais bonito, mais natural e ainda vai durar por mais tempo. E tem também os tratamentos diários, né, que a gente leva pra casa, que é o famoso skincare. Isso, então assim, o que a gente faz no consultório é aquele procedimento para melhorar uma questão do rosto, mas tudo é um conjunto, então além da gente reduzir as rugas de expressão com botox, estimular o colágeno da pele com tecnologia, bioestimulador, devolver o volume com preenchimento, a gente tem que tratar a superfície, então tudo que está recobrindo esse rosto, a gente melhorar os poros abertos, as manchinhas, linhas finas, então isso a gente tem o auxílio do skincare, que é a rotina que o paciente vai usar para casa. Você tem alguma dica assim para nos deixar, para que todo mundo anote em casa, algumas dicas de um passo a passo simples, mas que qualquer pessoa possa ter em casa? Assim, acho que o básico que a gente tem que ter é um gel de limpeza específico para a pele do rosto. Então, pacientes que têm a pele oleosa, usar um sabonete específico, ou quem tem a pele seca. Um bom hidratante, porque mesmo os pacientes que têm a pele oleosa precisam hidratar a pele. Então, o hidratante vai reparar a barreira cutânea, vai dar viço para a pele, vai prevenir o envelhecimento. E o protetor solar, que esse é fundamental. Então, eu falo para meus pacientes, não adianta a gente investir em tratamentos se a gente não vai proteger a pele sobre o dano da radiação solar, porque a radiação solar ela faz a gente perder colágeno, ela faz apresentar as rugas e ela faz manchar a pele e ainda faz o câncer de pele. Então pensando na saúde, mas também na beleza, o protetor solar é item fundamental. E todo mundo fala de protetor solar só passa quando vai ter a exposição ao sol e é muito engano isso, né? Isso é errado, a gente está exposto à radiação diariamente, não só a solar, mas a luz visível, que é a luz do ambiente. Então hoje a gente já sabe que a luz visível ela também faz envelhecer a pele, também faz causar manchinha. A gente não precisa abrir a janela para saber se precisa passar o protetor solar ou não, isso tem que ser uma rotina. Então todos os dias, independente se você vai ficar muito exposto ou não, você vai passar o protetor solar e pelo menos reaplicar 1 a 2 vezes ao longo do dia. E também a gente fala, né, de passar protetor solar nas mãos, que é onde também fica muito exposto. Isso, então a gente esquece muito dessas outras áreas. Então o rosto é a prioridade, mas o pescoço, o colo e as mãos são áreas que também sofrem com esse dano e a gente esquece, porque a gente mora em um lugar quente, geralmente nós estamos com roupas que estão descobertas nessas áreas, então o ideal é que a gente cuide também do pescoço, do colo e das mãos, porque eles também vão apresentar os sinais de envelhecimento. Gente, eu tô anotando todas essas dicas, sério. E agora vamos falar de algo diferente. Verão já tá chegando e quem não conseguiu ir para academia, ter uma alimentação saudável, tem alguma dica de procedimentos que estão acontecendo aí para o corpo, para o bumbum, para a celulite, algo diferente que a gente pode aí avisar as nossas ouvintes?
Com certeza. Então, assim, a gente costuma dizer que é no inverno que a gente constrói o corpo do verão. Então, a gente ainda tá em tempo da gente começar a focar em tratamentos corporais para a hora que chegar no verão você tá com tudo em dia. Então, quando o assunto é gordura localizada, a gente, mesmo cuidando muito da alimentação e atividade física, às vezes fica aquela gordurinha que você não consegue eliminar por nada. Então, o tratamento estético, eu digo que é a cereja do bolo. Então, não adianta também você só procurar o tratamento estético, mas ele é aquele complemento que vai ajudar você chegar naquele resultado. E aí, entre os melhores tratamentos, um dos meus queridinhos para gordura localizada é o equipamento de congelamento, o Cool Sculpting, que é a criolipólise. Então, ele consegue matar 27 a 30% da gordura localizada em apenas uma sessão. Então, aquela gordurinha que você não perde por nada na academia, aquela pochetinha, o flanco, com o Cool Sculpting a gente consegue eliminar. Que é isso que também a gente estava falando, que muitas não querem entrar, que a gente fala na lipoescultura, lipoaspiração, entrar mesmo com algo mais invasivo. Então nós temos outros métodos aí, como a criolipólise. Isso, então assim, esse aparelho ele é o padrão ouro de tratamento não cirúrgico para redução da gordura localizada. O resultado ele não é imediato, a gente começa a ver efeito após um mês e vai chegar no efeito final em 3 meses. Por isso que a gente fala que a gente tem que pensar no corpo com um pouco de antecedência. Não dá para chegar em dezembro e procurar a solução, porque nem a cirurgia vai ser um resultado imediato. Então a gente tem que se programar para atingir aquele resultado. Ele não vai precisar de período de recuperação, né? Então, o paciente retoma suas atividades normalmente, não tem um pós, é muito tranquilo. E agora para a celulite, que é um drama para nós mulheres. Sim. O que nós temos aí que pode nos auxiliar? Então, celulite, acho que 99% das mulheres têm essa queixa, né? Em graus diferentes. E mesmo quem cuida da alimentação, quem faz atividade física, acaba precisando ter um complemento para celulite. Então, o que eu gosto muito para celulite é o bioestimulador de colágeno, como Sculptra e Radiesse, que é um produto que a gente vai injetar na região. Ele vai agir repondo esse colágeno, deixando aquela pele mais firme para dar aquele up no bumbum. E ainda a gente aplica nas regiões de depressão, ele vai atuar como se fosse um preenchedor sutil, diminuindo aquele aspecto casca de laranja, né? Então a gente vai conseguir dar um up, dar uma firmeza melhor pro bumbum e ainda reduzir as depressões da celulite. E é algo tranquilo também, que a paciente sai andando, é tranquilo? Tranquilo, não precisa de período de recuperação, então a gente faz a aplicação com uma anestesia local, é bem tranquilo, só que também, assim como o tratamento da gordura localizada, não é um resultado imediato. Então o bioestimulador no corpo e no rosto, a nossa pele começa a produzir o colágeno após 15 dias da aplicação e ela vai chegar no pico de resultado após 3 meses. Então é uma coisa gradual. Então quando a paciente já quer esse resultado para o verão, é agora que a gente começa a planejar para dar tempo de chegar no melhor resultado para essa época. Como você disse, é no inverno que constrói o corpo do verão. E assim, agora a gente também tem uma grande novidade para tratamento de glúteo, que é o preenchimento de ácido hialurônico para a área corporal. Então, como a gente estava falando do preenchimento de face, isso já é feito há muito tempo, mas agora a gente também tem um tipo de ácido hialurônico e preenchedor que a gente pode fazer para dar aquele leve volume ou aquela contornadinha no bumbum. Então também temos isso a nosso favor agora. E aí também é super tranquilo, tem período de recuperação? Não, é muito tranquilo, assim como a aplicação do rosto, a paciente volta às atividades normalmente, ele vai dar um volume natural, não é aumentar o volume como faz na lipoescultura, mas é para reduzir aquelas pequenas depressões. Então, o paciente que tem aquela depressão trocantérica aqui do ladinho, faz um buraquinho, então a gente consegue moldar o bumbum com o ácido hialurônico e associar com o bioestimulador para reduzir celulite e firmeza. Então, aquele combo perfeito pro bumbum. Gente, que maravilhoso, eu tô amando todas as dicas. E para corpo, existe também algo que possa ser usado diariamente para ajudar em celulite, para ajudar em redução de gordura? Não, infelizmente, assim, cremes que vão reduzir gordura localizada e celulite, isso é mito, não vale a pena a gente investir. Porque o creme ele vai agir apenas na camada superficial da pele, ele não vai ter como chegar na gordura para reduzir gordura e nem na celulite, que é uma coisa mais profunda. Então, os produtos corporais a gente vai utilizar para tratar qualidade da pele, né, a firmeza, deixar a textura da pele mais lisinha, diminuir o ressecamento, prevenir estria, mas para celulite e gordura localizada, os cremes não serão um bom aliado. Mito, viu, gente? Porque o pessoal vende aí, né? Uns cremes redutores. Que vai reduzir medida.
Seria ótimo, né? Mas infelizmente, pra gente reduzir, a gente tem que ter esse combo de cuidar da alimentação em casa, fazer atividade física e o tratamento estético que vai ajudar a potencializar o seu resultado e ser aquela cerejinha do bolo. E doutora, nós falamos muito sobre colágeno. E, né, temos no mercado aí diversos tipos de colágeno e principalmente colágeno oral. Realmente funciona? Então eu recebo muito essa dúvida, né? A gente tem muitas opções de colágeno oral no mercado, então eu digo que ele vai ser um auxílio. Assim como a gente tem os produtos de skincare que a gente vai passar no rosto, que é um complemento, o colágeno oral vai fazer esse efeito de complementar o tratamento. Então, pra gente realmente ver resultado em questão de firmeza, em flacidez, a gente tem que fazer o tratamento no consultório, com aplicação de bioestimulador ou então tecnologia, mas o colágeno oral vai ser aquele complemento que vai agregar ainda mais. E também para manutenção. Então, se possível, vai tomar sempre aquele colágeno, ele vai estar ajudando a gente manter o nosso colágeno e reduzir a nosso consumo do colágeno que a gente produziu. Amo, também já vou deixar ali na minha prateleira. Então nós estamos falando bastante, né, de nós mulheres. Agora, para homens, eles também têm procurado bastante essas novas tecnologias? Sim, então os homens eles têm começado a buscar mais os tratamentos estéticos. Antes eles tinham mais receio, mas hoje a gente já vê os homens mais aqui no consultório. Então os procedimentos que eles mais buscam são procedimentos com resultados mais sutis, que eles não querem que ninguém percebam que fizeram aquele tratamento. Então a gente percebe aqui no consultório toxina botulínica para reduzir as rugas de expressão e as tecnologias. Então, como o Liftera, que vai dar o efeito de lifting, tratar a papada, valorizar o contorno, que é uma queixa, às vezes homem que usa muita barba, porque se incomoda com a perda de contorno ou a falta de queixo ou a papada. Então o Liftera vai ajudar a valorizar esse contorno e bioestimulador de colágeno, que também vai devolver a firmeza da pele, mas sem modificar, sem volumizar e sem ninguém perceber. Eu falo que o objetivo é que as pessoas notem que você tá melhor, tá jovem, mas não sabe o que fez. Né? Isso. Que seja algo sutil e que você continue belo sem mudar e modificar a própria estética da pessoa. Exatamente. E gordura localizada também. Então, os homens hoje, a gente vê que eles estão mais preocupados também com o corpo, na academia, se cuidando. Então, os tratamentos de gordura localizada também podem ser feitos para homens. Então, como o sculpting ou aplicação de esvaziadores de gordura, que são enzimas que a gente aplica na região para diminuir o volume de gordura localizada. Inclusive, para ginecomastia. Então, aqueles homens que têm acúmulo de gordura nas mamas e que antes só podia fazer a cirurgia plástica para reduzir. Então hoje com o Sculpt a gente também consegue reduzir esse volume. Gente, essas tecnologias são maravilhosas e eu gostaria de conversar com você mais vezes, porque esse assunto a gente abrange, né, de uma forma tão ampla e eu adoro falar sobre beleza. Muito obrigada. Obrigada por nos receber você. aqui. E eu quero estar aqui novamente para que a gente fale um pouquinho mais sobre. Foi ótimo, será sempre um prazer. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. E o Comunidade de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos curtir, comentar e compartilhar nas nossas redes sociais. Pelo Instagram, pelo YouTube, @TV Unicesumar. Nos vemos em breve. Até lá!